Nós vamos dar início ao estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o item sobre ressurreição e reencarnação, que vai do item 4 ao item 9. Nós iniciamos o estudo na sexta-feira passada, fizemos o item 1, 2 e 3, que se você tiver interesse de pegar do início, pode procurar no nosso canal no YouTube Dora Rodrigues Espírita, que lá vai estar esse primeiro momento desse estudo. E agora nós vamos dar continuidade a esses esclarecimentos acerca da ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então o Evangelho nos diz que os judeus, a reencarnação fazia parte dos dogmas dele. E o que são os dogmas? O dicionário define o dogma como um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Então, para os judeus, a reencarnação era, sim, um ponto fundamental, que era certo e que era indiscutível. Era uma crença geral entre eles. Esse termo, dogmas, de origem grega, significa literalmente o que se pensa é verdade. Então era o que eles pensavam, era o que eles achavam que era verdadeiro, a reencarnação. O texto também nos fala que só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Quem são os saduceus? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte informação: saduceus, seita judia, que não criam na imortalidade nem na ressurreição. Criam em Deus, nada porém esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais. Ou seja, só buscavam Deus tendo em vista as coisas do mundo, as coisas materiais. Como muitos de nós ainda hoje dizemos que cremos em Deus, mas assim, que Deus me favoreça em tudo. Então, esses saduceus eram os únicos que não acreditavam na ressurreição ou na reencarnação. Diz o Evangelho que as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Não podia ser diferente. Aquele povo não tinha conhecimento, não tinha ensinamentos para compreender, como muitos de nós ainda hoje não temos. Muitos de nós desconhecemos como se dá o processo da reencarnação. A partir dos estudos que a doutrina espírita nos proporciona, aí sim nós temos uma orientação, o esclarecimento da espiritualidade de como se dá o processo reencarnatório. Então aquelas pessoas, elas acreditavam, mas elas não tinham noções de como que se dava o processo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Daí a gente vê lá no capítulo inicial que nós fizemos na sexta-feira passada, aquele momento que Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos diziam, uns dizem que é o Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é o Batista. Elias tinha vivido há 9 séculos antes de Cristo. Jeremias 650 e tantos séculos antes. O Batista tinha vivido junto com Jesus ali um período da sua vida. Então eles achavam assim que poderia voltar no outro corpo, mas não sabiam como, não tinham ideia como tudo isso se dava. A ressurreição dá a ideia de voltar à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Ora, veja bem, se alguém sofre um acidente e perde uma parte do corpo, essa parte é amputada, ele não tem mais como restituir nessa vida essa outra parte do corpo, de maneira nenhuma. Agora imaginemos sendo ceifada a vida, esse corpo sendo enterrado, sendo destituído de todas as condições em prol da natureza. Um corpo
9 séculos antes de Cristo, ser reconstituído. Então esse processo da ressurreição é um processo que a ciência demonstra materialmente impossível. Não há como esse corpo ser retomado depois que ele é absorvido, depois que ele é dispersado. Mas nos dias de hoje, nós temos irmãos que acreditam nesse processo e que inclusive confiam que a ciência vai encontrar esse caminho. Vejamos aqui, na revista Super Interessante, setembro de 2014, nós encontramos a seguinte informação: 167 defuntos nos Estados Unidos e mais alguns espalhados por outros lugares do mundo resolveram não deixar a possibilidade nas mãos de Deus. Resolveram não esperar por essa ressurreição, que para algumas religiões vai acontecer no final dos tempos. Eles queriam para agora já. Então o que eles fizeram? O corpo inteiro, ou em alguns casos só a cabeça desse sujeito, foi submetido a temperaturas de quase 200 graus Celsius negativos, equivalente às do nitrogênio na forma líquida, pela bagatela de $150 mil. A esperança de tais pessoas é que nessas condições seus cérebros e órgãos sejam preservados, de forma que elas possam voltar à vida como se estivessem dormindo um longo sono. Então veja bem, na atualidade, mediante tantos conhecimentos, tantas informações, ainda tem gente que aposta na ciência nesses termos, de pagar caro para manter o seu corpo depois da morte, na esperança que lá na frente a ciência consiga retomar esse corpo, fazer com que ele volte a ter vida novamente e ele possa retornar à vida plena. E aí a gente fica pensando, sim, e enquanto isso, onde fica esse ser que espera tempos, anos, séculos para retomar um corpo? O que faz esse ser para depois chegar assim, assumir um corpo como se tivesse dormido um longo sono? Tem muita coisa entre essa história aí que precisa ser entendida, que precisa ser estudada. Então, a reencarnação é a volta da alma e espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que não tem nada de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não é Elias nem aos outros profetas. Nós vimos aqui que esses seres que botaram os corpos para serem congelados, a esperança de que a ciência descubra uma maneira de eles voltarem, assumirem seu corpo, poderão até já estar encarnados, ou estarem próximos à reencarnação. Vão tomar um outro corpo, vão viver uma outra experiência totalmente diferente daquelas que deixaram, e aquele corpo ali não vai ter nenhuma função. Então essa palavra ressurreição, como nos diz o Evangelho, ela podia ser aplicada a Lázaro, porque lá em João, capítulo 11, versículo 1 a 46, João nos informa que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele estava sepultado. Então, quando a gente lê o texto, a gente vê que quando Jesus chegou, Lázaro já cheirava mal, Jesus chama Lázaro, Lázaro sai do túmulo, mas é o Lázaro que todo mundo conhecia, que todo mundo sabia. Ele ressurgiu no mesmo corpo, sim. Mas essas informações, com o estudo do Evangelho mais na frente, a gente vai conversar sobre esse processo da morte de Lázaro. Por enquanto, a gente entende, o Evangelho nos diz que se for ressurreição, para se entender ressurreição, a gente pode aplicar o caso de Lázaro. Mas ao caso de Elias, que viveu 9 séculos antes de Jesus, não teria condição desse corpo, depois de tanto tempo, voltar, ter vida, ter ação e alguém se manifestar através dele. Se, portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, quem conheceu a família do João Batista sabe que a mãe dele engravidou, que ele nasceu, quem eram os pais dele. Não podia ser o corpo ressuscitado do Elias. Era um ser que nasceu pelas vias normais de todos os seres humanos e que ali se encontrava. Em Lucas, capítulo 1, versículo 13 e 17, um anúncio do retorno de Elias, que é quando o anjo diz a Zacarias:
Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E mais adiante ele diz: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Então, naquele momento, esse anjo diz a Zacarias, o pai do João Batista, que a mãe dele vai dar à luz e que quando ele nascer é para ser colocado o nome de João. E diz mais a Zacarias: irá adiante dele no espírito e verdade de Elias. Então, esse João iria reencarnado, seria a reencarnação do Elias. Então, nesse item 5 do Evangelho, nós vamos comentar aqui sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, um diálogo muito conhecido de todos nós, ouvimos com muita frequência nas religiões, mas que não nos traz um aclaramento, uma informação, muito ao contrário, deixa até mais dúvidas para muitas pessoas. Então vamos tentar entender aqui à luz da doutrina espírita. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém podia fazer os milagres que fazem se Deus não estivesse com ele. Nicodemos era um fariseu, era um senador dos judeus, mas reconhecia em Jesus um mestre, porque o que ele tinha visto Jesus realizar, ele pensava consigo, se não viesse da parte de Deus, não teria como realizar. Então ele vai na calada da noite procurar Jesus, porque quer se instruir. Nicodemos era uma pessoa que reencarnou como judeu, pela sua necessidade de experiência evolutiva. Então ele estava preso às tradições religiosas daquele povo. As informações que ele tinha eram informações que todo judeu tinha. Então, mas ele procura Jesus justamente para superar as barreiras que ele traz em si. Então ele busca Jesus tarde da noite para não ser visto pelos seus pares, mas ele está sedento de informações. Então, apesar de ser chamado príncipe dos judeus, por ser alguém bem situado no campo social, Nicodemos percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Por isso procurou Jesus. Ele era conhecedor da lei, ele conhecia as profecias, tinha muita informação no campo da religião dele, mas ele sentia que faltava algo. E quando ele se deparou com Jesus, com seus feitos, ele sentiu também que seria o momento de se enriquecer, de buscar conhecer mais. E aí ele procura Jesus, na esperança de que Jesus lhe dê aquele algo verdadeiro que lhe faltava. Ao longo do Evangelho, nós vamos encontrar informações que dizem que quando os chefes dos fariseus, dos sacerdotes e dos fariseus quiseram prender Jesus, Nicodemos o defendeu. Então, o que Nicodemos fez? Ele queria que ouvisse o que Jesus tinha para dizer antes de o condenar. Então, ele enfrentou os seus pares. Ele enfrentou aquelas pessoas contrárias a Jesus. E quando Jesus foi crucificado, Nicodemos ajudou José de Arimateia a sepultar o corpo e levou uma grande quantidade de perfume caro para ungir o corpo de Jesus. Então, somente alguém que tivesse um sentimento de respeito faria isso. Nicodemos, com certeza, se sentia assim diante de Jesus. Então, Jesus lhe diz nessa conversa: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ouvindo isso, ficou estonteado, claro. Como muitos de nós ainda hoje não entendemos bem o que ele quis dizer com isso, né? Então Nicodemos, ouvindo aquilo, diz: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Como que vai nascer de novo? Vai entrar no útero da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus lhe responde: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. E aí complicou um pouquinho mais para Nicodemos, como complicou para muita gente, né? Renascer da água e do Espírito. Porque muitos religiosos entenderam e entendem de forma muito diversa esse renascer da água e do Espírito. Vamos já falar sobre isso. Jesus complementa a informação dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Esse é o texto que nós estamos acostumados a ouvir e que fica por aqui. Vamos avançar com a doutrina espírita. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então Jesus interroga a Nicodemos: és mestre de Israel e ignoras essas coisas? O que eram coisas reconhecidas pelas pessoas mais simples. Imagine ele um mestre em Israel, um doutor da lei, com certeza teria muito mais informação. E aí Jesus diz que, na verdade, ele não diz senão aquilo que sabe. Ele sabe que é assim. E não dá testemunho senão do que ele tem visto, do que ele sabe da espiritualidade, do que ele sabe da lei de Deus. Mas, se ele não aceita o testemunho, se Nicodemos não aceita o testemunho, o que pode fazer Jesus? Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, que você conhece, que você sabe, quando me crereis quando vos falo das coisas do céu? Como é que você vai acreditar quando eu falar de coisas que você não tem capacidade ainda de entendimento? Então, quando nós dissemos que a reencarnação era reconhecida por aquele povo, acreditava no retorno no outro corpo, do ser retornar, nós vamos ver um dado aqui que não é da doutrina espírita. É um dado que nós pesquisamos na internet, é um dado que está registrado na história, que diz que no ano de 553 depois de Cristo foi realizado o segundo concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, onde, em decisão política para atender exigências do Império Bizantino, a palavra reencarnação, cientificamente justificada, foi substituída por ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser por ocasião do suposto juízo final, no mesmo corpo já desintegrado em todos os seus elementos constitutivos. Então, até 553, a reencarnação estava lá registrada nos livros religiosos. Depois desse concílio, aí a palavra foi trocada de reencarnação para ressurreição. Por quê? Teodora, esposa do famoso imperador Justiniano, era uma escravocrata desumana e muito preconceituosa. Temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra, e por isso desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio, que subira ao poder através da criminosa intervenção do general Belisário, para quem os desejos de Teodora eram lei. Então essa senhora, ela era uma senhora muito maldosa com seus escravos, e a crença dizia que possivelmente ela retornaria como escrava. E aí o que é que ela faz? Ela obriga que seja retirado o nome reencarnação. Como se retirando a letra, também se retirasse o fato. E aí ela ficaria tranquila. Pronto, retirou a reencarnação, não tem nenhum risco que eu reencarne na pele de uma escrava. Só que a gente sabe perfeitamente
que existe uma diferença muito grande entre a lei de Deus e a lei dos homens. Nem tudo que se escreve, que se retira aqui na terra, se escreve e se retira na lei de Deus. Porque a lei de Deus é eterna e imutável. É para todos os tempos e para todos os seus filhos. Então esse concílio rejeitou o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos que a humanidade tem conhecimento, e as decisões do concílio condenaram, inclusive, a reencarnação, atribuída pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho. Não só tiraram o nome, como passaram a condenar a reencarnação. Como eu disse, isso não foi uma informação que os Espíritos nos trouxeram, é uma informação histórica, pode ser pesquisada em outros livros não espíritas. Então, no item 6 do Evangelho, nós encontramos a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas passagens reproduzidas 1, 2 e 3, como nós falamos, que foi motivo de estudo na semana passada. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras. Naquele momento em que os discípulos disseram, então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara, Jesus tinha dito nada disso. No entanto, Jesus não combateu de maneira nenhuma. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Foi como muitas religiões entenderam, renascer de novo era o batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, não renasce da água e do Espírito. Então, dentro do entendimento das religiões, o simples batismo elevava a criatura ao reino de Deus. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e por isso considerava a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, para aquelas pessoas, a água era tudo, era o elemento gerador de tudo. A crença deles, a água era o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Então, essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. E nesse sentido é que a princípio se compreenderam. Então veja bem, renascer da água e do espírito. Todo o processo é líquido. Se a gente for buscar entender o processo de formação de um ser, todo o processo é líquido. Nosso corpo é líquido. Enquanto o ser está na barriga da mãe, ele está envolto numa bolha d'água, até que ele renasça. Então Jesus diz, o que é nascido do corpo é corpo. Um pai, uma mãe, gera um filho a partir daquilo que doa do seu próprio corpo. Mas ele não pode dar o espírito a esse ser. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, sim, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito. Qualquer casal sabe que gerou aquele corpo, mas não sabe qual é o espírito que vai habitar aquele corpo. Não sabe quem ele foi, quais as experiências que vivenciou. Não sabe quando ele desencarnar, para onde ele vai.
Então, é esse o ensinamento que o Evangelho nos traz nessa passagem do Evangelho de Jesus. Quantos pais que têm seus filhos e que se deparam muitas vezes com espíritos, com conhecimentos muito além daquilo que lhes foi ofertado nessa vida. Ou espíritos ignorantes, irresponsáveis, violentos, agressivos, que não receberam essa educação aqui e que muitas vezes questionam. Muitas vezes dentro do mesmo lar, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, recebendo a mesma educação, e tão diferentes em pensamento, entendimento e expressões, que os próprios pais às vezes ficam sem conseguir entender. Por que que aquelas criaturas são tão diferentes? Se são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, se tiveram a mesma educação. Porque são espíritos diferentes, que fizeram uso daqueles corpos que o casal formava para vivenciar as suas experiências aqui na Terra. Então esses pais não sabem de onde esse espírito veio, também não sabem para onde eles vão quando sair daqui. Se o espírito alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, porque se ele conhecia o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, dentro desse entendimento do que nós acabamos de ver, essa passagem diz claramente que nós já vivemos antes. Todos os espíritos já tiveram experiências de vidas anteriores, que são inúmeras as nossas vivências, as nossas experiências aqui na Terra. Porque se esse espírito fosse criado ao mesmo tempo, todos partiriam do mesmo entendimento. Então, um pai teria 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, seja lá como for, e seria como aquela maquinazinha formada. Educação dessa forma, entendimento dessa forma, até para sempre, porque começou dali, do zero. Mas não, chega um espíritozinho já com 2 anos, muitas vezes dizendo claramente que já viveu outra vida. Como nós temos inúmeros relatos aí de crianças que estão lembrando fortemente as reencarnações. Os pais feito louco, correndo, investigando e encontrando elementos que informam justamente a vivência que aquele espírito teve aqui na Terra. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 17, nos diz o seguinte: sem o princípio da preexistência da alma, ou seja, sem a gente não ter já vivido antes, e da pluralidade das existências, que são essas condições de reencarnarmos muitas e muitas vezes, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que eles restituirá ao verdadeiro sentido. Então, sem a reencarnação, a gente não explica muita coisa lá que tem no Evangelho, não. Nós vamos continuar esse estudo falando de reencarnação ainda. Vamos falar sobre reencarnação na família, vamos ter alguns estudos ainda sobre reencarnação. Muita coisa nós vamos discutir aqui e a gente vai entender que dentro do Evangelho, muitas essas passagens que nós acabamos de falar, de Nicodemos, as iniciais do primeiro estudo sobre esse diálogo de Jesus com os discípulos, sem a reencarnação, como explica isso? Aí muita gente ficou realmente e foi causa de interpretações errôneas, contraditórias. Então a doutrina espírita traz um corpo estruturado de doutrina, de orientação trazida pelos espíritos, de forma que a gente tenha um entendimento das questões que nos trazem sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E melhor, com a ciência já chegando lá também. Muitas dessas informações já confirmadas. A reencarnação não foi o Espiritismo que inventou, não. Muito anterior ao Espiritismo, essa crença já existia, ela é milenar. Antes de Cristo, no tempo de Cristo. Se a gente for ver as grandes civilizações antigas, de milênios e milênios, reencarnação. Então é um fato que não pode ser negado, que precisa ser estudado, que precisa ser conhecido, para que a gente tenha noção da oportunidade de vida que nós estamos tendo nesse momento, porque estamos aqui. Então nós aguardamos você na próxima sexta-feira, na continuidade desse estudo. Muita paz, boa noite.